Nesse episódio a gente vai falar tudo sobre grandezas diretamente proporcionais. Esse é o terceiro episódio da nossa série sobre razão, proporção, regra de 3. E eu garanto para você que o segredo de você entender 100% de regra de 3 começa aqui. Se você dominar exatamente o que são grandezas diretamente proporcionais e as inversamente proporcionais, que a gente vai ver no próximo episódio, você vai entender regra de 3 de um jeito que você nunca entendeu. Como eu falei no primeiro episódio dessa série, você vai saber muito mais do que 90% das pessoas, e é óbvio que são temas que são cotidianos. Independente se você vai fazer alguma prova, é importante que você domine eles, beleza? Então não esquece de deixar um like nesse vídeo para eu saber que você está gostando dessa série e se inscrever no canal também para você receber os outros episódios que vão sair em breve, ok? Então vamos lá. O que são grandezas diretamente proporcionais? O nome pode parecer sofisticado, mas você vai ver que o conceito é extremamente simples, tá? Então quando eu digo que uma grandeza A é diretamente proporcional à grandeza B, matematicamente falando, é isso daqui. Que a grandeza A ela é igual a B vezes uma constante, ou, o que seria basicamente mexer nessa equação para chegar nessa, né? Elas são equivalentes. Eu posso falar que a razão entre a grandeza A e B é uma constante. Eu sei que isso é um pouco abstrato, mas você já vai entender nos exemplos que eu vou dar. Mas eu só quero que você pegue uma coisa aqui. Sempre que for dito que duas grandezas são diretamente proporcionais, você vai poder montar essas equações, uma delas, que são equivalentes. Mas o que você não pode se esquecer é dessa constante aqui. Muita gente, pelo fato de achar que são grandezas diretamente proporcionais, acabam se esquecendo dessa constante. Se eu não coloco essa constante, o que eu vou estar dizendo é que A é igual a B. E isso não é necessariamente verdade, dependendo do problema. Então você tem que tomar cuidado, porque essa constante, ela estando aí, vai fazer um ajuste para adequar com cada tipo de situação, tá? E, claro, não deixa de ser verdade que, mesmo se a constante for 1, A e B são grandezas diretamente proporcionais. Então, ser diretamente proporcionais, vamos olhar essa equação aqui para você entender melhor. O que significa A dividido por B ser sempre uma constante? Significa que se eu dobro A, se eu dobro a grandeza A, eu também tenho que dobrar a grandeza B para manter a proporção. Essa proporção é o K. Se eu divido pela metade o A, eu também tenho que dividir o B pela metade. Então, ser diretamente proporcional é exatamente isso. Elas crescem na mesma proporção ou decrescem na mesma proporção. Beleza? Isso são grandezas diretamente proporcionais, tá? Então, ó, um exemplo. Vou pegar aqui, ó. O salário de um funcionário é diretamente proporcional à quantidade de horas trabalhadas. Isso talvez não seja verdade para todas as situações, tá? Mas em geral é. Se você trabalha o dobro, você tende a receber o dobro. Se você trabalha 0 horas, você também recebe 0, tá? Claro que não é sempre assim, mas vamos supor que seja para simplificar. Em alguns tipos de contrato é isso que acontece. Então, se você não for trabalhar, você não vai receber. Então, o seu salário, ele é diretamente proporcional a isso. A gente pode até escrever essa equação. Ó. O salário, ele é diretamente proporcional, então coloca o K, a quantidade de horas trabalhadas. Vamos colocar um Q. E o que é interessante é que esse K, nesse contexto, vai significar o valor da sua hora. Então, quanto você recebe por hora, né? Porque aí, o valor da sua hora vezes a quantidade de horas que você trabalha vai dar automaticamente o quanto você vai receber, no caso do seu salário. Então, o K ele tem esse ajuste, né? E, como eu falei para vocês, para cada problema, o K vai assumir um significado diferente e também um valor diferente. Beleza? Então, esse é um caso. Agora, um outro caso que talvez confunda. O preço da corrida de um táxi não é diretamente proporcional aos quilômetros rodados. Por que não? Talvez você pense que, é óbvio, né? Se você anda mais dentro de um táxi, você vai pagar mais por isso, porque a quilometragem é maior. Mas não é diretamente proporcional. Se você andar 10 quilômetros e você paga um valor X, quando você andar 20 quilômetros, você não vai pagar 2x. Entende? Isso porque o táxi ele tem uma taxa fixa, que a gente chama de bandeirada, né? Então, se você for escrever a função do táxi, sei lá, vamos falar que P seria o quanto você vai pagar. Você tem o K aqui proporcional a quantos quilômetros você vai rodar. Então, vamos colocar aqui a quantidade de quilômetros que você roda. Só que tem essa bandeirada aqui, que é um valor fixo. Então, a partir do momento que você entra no táxi,
essa bandeirada, ela já surge. Mesmo que você ande, sei lá, 2 passos ali com o táxi, teoricamente você teria que pagar essa bandeirada, que é um valor fixo só pelo fato de você estar dentro do táxi, beleza? Então, se eu tenho essa bandeirada, essas duas grandezas aqui, o quanto eu pago e quantos quilômetros eu rodo, deixam de ser grandezas diretamente proporcionais. Justamente porque tem esse valor fixo aqui. Ou de outra forma, se eu dobro a quilometragem rodada, eu não necessariamente vou dobrar o preço que eu vou pagar. Entende? Então, quando não acontecer essa proporção, não são grandezas diretamente proporcionais, tá? Ou, em outras palavras, quando eu tiver um valor fixo aqui, fora, as grandezas vão deixar de ser diretamente proporcionais. Beleza? Tá. Vamos ver como é que seria isso graficamente. Então, como eu falei para vocês, duas grandezas são diretamente proporcionais quando elas seguem exatamente essa relação. E se você for ver no gráfico, caso você já tenha estudado a função, vai ser exatamente uma reta, quando eu ploto essas grandezas, né? Então, um eixo para a grandeza A, o outro eixo para a grandeza B. E o mais importante aqui, essa reta ela passa na origem. O que significa? Como eu já falei, que se uma grandeza for zero, a outra também tem que ser zero. Isso que faz também é uma característica de grandezas diretamente proporcionais. E, com o exemplo do táxi, isso aqui não vai ser diretamente proporcional, porque se eu fosse fazer a reta que representa o quanto eu pago no táxi, seria algo mais ou menos assim. Se ela já começa de um valor fixo, que seria a bandeirada, tá? Então, se não começa da origem, também não são grandezas diretamente proporcionais. Ok, então vamos fazer um exemplo para a gente fechar essa aula. Os ângulos de um triângulo são diretamente proporcionais a 4, 5 e 6. Determine a medida de cada um deles. Então, um exercício bastante clássico. Vamos discutir como é que você resolveria. Então, vou colocar aqui um ângulo alfa, um ângulo beta e um ângulo gama. Então, tanto faz a ordem aqui que eu falo, tá? Mas eu vou dizer que o alfa, ele é proporcional a 4. Então, como é que eu escrevo isso? Ele é igual a 4 vezes uma constante. O beta vai ser igual a 5 vezes uma constante. E o gama vai ser igual a 6 vezes uma constante. Uma coisa importante, num mesmo problema, se ele está falando que esses ângulos são diretamente proporcionais a 4, 5, 6, eles seguem a mesma proporção. Em outras palavras, o K tem que ser exatamente o mesmo, beleza? Então, se o K é o mesmo, elas vão seguir essa mesma proporção. Eu poderia até escrever de uma outra forma, que o alfa dividido por 4 é a proporção, seria o K, certo? Mas isso também vai ser igual ao beta dividido por 5, que também é igual ao gama dividido por 6. E, obviamente, isso é o K. Então, essas igualdades, né, também são válidas no caso desse problema. Tá, e como é que a gente faz para resolver? Bom, a gente usa a propriedade do triângulo, que eu sei que a soma dos ângulos, alfa mais beta mais gama, tem que ser 180 graus. Então, eu vou substituir por esses caras daqui, e aí eu vou ter 4K mais 5K mais 6K é 180. E aí eu vou somar todo mundo. Então eu vou ter 15K, vai dar 180 graus. Então eu descubro que o K vai ser exatamente 12. Tá? Se o K é 12, quanto que seria cada um desses valores? Vamos colocar aqui, ó. 4 vezes 12, 48. 5 vezes 12, 60. 6 vezes 12, 72 graus. De fato, quando você faz a soma desses três ângulos, a resposta vai dar 180 e cada um deles está seguindo exatamente essa proporção. Um é proporcional a 4, outro a 5 e o outro a 6. Então, deu tudo certinho. É assim que você resolveria um problema que envolve grandezas diretamente proporcionais. Beleza? Então, acredito que com essa aula você já vai ter dominado muito bem esse tema. Na próxima aula a gente vai falar sobre as grandezas inversamente proporcionais. E eu vou fazer alguns exemplos também com as duas coisas juntas, para você ter certeza que dominou esses dois assuntos, para aí sim a gente entrar com tudo em regra de 3. Beleza? Não esquece de deixar um like no vídeo, se inscrever no canal para você não perder os próximos episódios. E se já estiverem disponíveis, não esquece de assistir na sequência. Beleza? A gente se vê na próxima aula.